E a gente, quando fala de brasileiro, a gente está tirando aqui uma licença poética, porque é toda a população residente do Brasil, a diferença que o IBGE tem na vida dessas pessoas. Então, claro que eu tenho 30 minutos para poder falar, e nesses 30 minutos a gente não consegue falar tudo que o IBGE faz, né? Toda a importância que ele tem na vida das pessoas. Então, o que a gente fez aqui é uma síntese. Primeira coisa que a gente vai mostrar aqui é o que é o IBGE, né? O IBGE é o principal provedor de dados, de informações do Brasil, o objetivo dele é atender a diversos segmentos da sociedade, como prefeitura, o governo federal, instituição, consultoria privada. E o IBGE, ele tem hoje o principal foco do IBGE é a produção de informação estatísticas, informações geográficas e também a estrutura de implantação do sistema de informações ambientais, mega importante nessa fase que o Brasil está passando atualmente, e a gente vai ver isso mais para frente. Para explicar melhor o que é o IBGE, a gente vai passar um vídeo para vocês, um vídeo institucional, e o vídeo ele tem a ideia de passar o que o IBGE faz. De novo, isso é uma síntese, tá ok? Então é um vídeo que demora 5 minutos, a gente vai passar ele para vocês rapidamente. Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. É a missão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Diariamente, por diversos meios de comunicação, você recebe esses retratos, informações geográficas e estatísticas. Na área de geografia, percorremos o nosso imenso território, medindo, produzindo informações geodésicas e levantando seus aspectos físicos e de recursos naturais. Fazemos um mapeamento digital topográfico, geográfico e municipal em diversas escalas e elaboramos divisões regionais baseadas em características do ambiente natural e socioeconômico. Operamos também a infraestrutura nacional de dados espaciais. Acompanhamos a evolução da divisão político-administrativa do país e realizamos estudos geográficos sobre áreas urbanas e rurais, fauna e flora. Dentre os produtos geográficos, destacamos a coleção de cartas internacional ao milionésimo, o Atlas Nacional do Brasil e os Atlas Geográficos Escolares. Na área da estatística, nossas pesquisas tratam de temas diversos, de âmbito social, demográfico e econômico. Monitoramos de modo contínuo a produção da agricultura, da indústria, do comércio e de serviços, além do movimento dos preços ao consumidor e do mercado de trabalho. A partir dos dados obtidos, divulgamos todo mês resultados atualizados e essenciais para acompanhar de perto a evolução da economia e do emprego no país. Verificamos como o país está produzindo globalmente o seu crescimento econômico através do Produto Interno Bruto, o PIB trimestral. Periodicamente, produzimos informações sobre a infraestrutura social, orçamentos familiares, assistência médico-sanitária e saneamento básico. Mensalmente, realizamos a mais ampla pesquisa socioeconômica por amostragem de domicílios, a PNAD contínua, e somos responsáveis pela elaboração das contas nacionais. A cada 10 anos, o IBGE realiza o Censo Demográfico, que se constitui o maior e mais completo retrato da nação, revelando quanto somos, como somos e como vivemos. Através da coleta de dados em todos os domicílios do Brasil, o censo revela informações sobre características da população e sobre os temas trabalho e rendimento, estrutura familiar, cor, raça, condições de moradia e educação. O IBGE faz parte da vida do Brasil e de seu povo. Estamos representados nas 27 unidades da Federação através de nossas unidades estaduais e em mais de 500 municípios através de nossa rede de agências. Sabemos que os resultados de nossos estudos e pesquisas influenciam desde decisões políticas nacionais e dos mercados até a localização de uma pequena loja, do planejamento e construção de estradas até o correto posicionamento no território. Por isso, o nosso corpo
nacional, desenvolvendo sólidas metodologias e utilizando os melhores recursos da tecnologia de informação. Cabe destacar que somos pioneiros na utilização de equipamentos portáteis para a coleta de dados georreferenciados. Trabalhamos em estreita sintonia com os produtores nacionais de informação. Estamos integrados com órgãos internacionais e nacionais, atuando como protagonistas, estabelecendo intercâmbios e parcerias, buscando a melhor maneira de transformar dados em informação. Informação que se transformará em conhecimento. Dentro da coordenação, produção e disseminação de informações estatísticas e geográficas, para oferecer uma visão completa e atual do Brasil, o IBGE realiza periodicamente encontros com produtores e usuários para aperfeiçoar seus produtos e identificar novos temas de interesse, atendendo às demandas dos mais diversos setores da sociedade e do governo. O IBGE se preocupa também em atender aos usuários do futuro através da elaboração de produtos pedagógicos, educativos e com uma abordagem divertida para o público infanto-juvenil. Sabemos que o processo de produção de informações só se completa no retorno dado à sociedade, com a ampla disseminação dos dados nas mais diversas mídias. Na produção de nossas pesquisas, contamos com uma importante matéria-prima, as informações levantadas em domicílios e empresas, onde vale destacar o seu aspecto confidencial, que é a base da credibilidade do IBGE junto à sociedade. Credibilidade é o nosso principal patrimônio, construído ao longo de décadas, protegendo a privacidade de cada um e fornecendo em tempo útil informações precisas e confiáveis. Isto é o IBGE. Vai voltar lá? Então, como eu tinha falado para vocês, isso é apenas um pedacinho do que o IBGE faz. Quando me chamaram para fazer essa palestra aqui, eu fiquei assim muito excitado no sentido de que eu ia ver gente jovem aqui. É uma feira tecnológica, a maioria da população aqui é jovem, e eu falei, caramba, é a oportunidade que eu tenho de falar para essa galera a responsabilidade deles nesse país. Muita gente já deve ter escutado, os jovens são o futuro do Brasil. Parece uma frase fraca, né? É um efeito que essa frase tem. Essa frase ela é muito maior, né? Vocês fazem parte daquilo que a gente chama do bônus demográfico, né? O Brasil está vivendo o auge do bônus demográfico e a gente não pode perder esse bônus demográfico de forma alguma. Países como a Alemanha, como a China, como o Japão, já perderam o bônus demográfico e aproveitaram de forma efetiva esse bônus demográfico. O que significa esse bônus demográfico? Né? O fenômeno bônus demográfico é o resultado da redução da taxa de fecundidade, da taxa de mortalidade e, consequentemente, o aumento de pessoas mais velhas. Isso aumenta a proporção de pessoas que têm de 15 a 54 anos de idade. Ou seja, você tem a população dividida nos mais novos, nos que são idosos, e a população que é a população ativa. O Brasil hoje, essa população ativa é maior do que essas beiradas. Do momento em que isso se inverte, a gente perde o bônus demográfico. E por que a gente não pode perder esse bônus demográfico? Você tem que aproveitar esse bônus demográfico qualificando os jovens, fazendo feiras como essa daqui, para que a gente possa crescer a economia desse país. A ONU indica que no mundo existam 59 países que ainda têm esse bônus. Para a ONU, a proporção de jovens na população mundial atingiu o seu auge. E existem 1 bilhão de jovens no mundo, sendo que 87% desses jovens vivem em países como o Brasil, um país em desenvolvimento. Segundo, aí dado isso, né, que a gente está nesse auge desse bônus demográfico, que a gente tem uma população jovem, que a gente tem que qualificar essa população, aproveitar esse bônus demográfico e fazer esse país crescer. Se a gente perder esse bônus, a gente não vai chegar onde chegou, por exemplo, a Alemanha, o Japão, a China, e não tem como recuperar. É um momento que a gente precisa, e a gente precisava anunciar isso para vocês. E o IBGE está fazendo esse acompanhamento. E como é que o IBGE entra na vida de vocês fazendo esse acompanhamento? O IBGE faz o levantamento sistemático da taxa de fecundidade
que vem caindo de forma muito rápida. Esse próximo gráfico que eu vou passar aqui agora para vocês, mostra que nós éramos 6, por exemplo, eu sou de uma família, né, que eu tive 5 irmãos. Que na década de 60, por exemplo, as famílias tinham 6 filhos. Hoje isso está reduzido a 2. Né? Então é essa queda, na verdade, na fecundidade é que provoca esse processo. E detalhe, o retorno também do aumento da expectativa de vida. Dada a qualidade, as pessoas estão vivendo mais. Esse próximo gráfico aqui, essa próxima tela vai mostrar que a expectativa de vida do brasileiro agora é 75,5 anos. Antigamente a população vivia 50, 60 anos. E agora, nesse gráfico mostra aqui que isso no Brasil é diferenciado absurdamente. Se você olhar aqui, o Maranhão, a expectativa de vida lá é 70 anos. Se você olhar Santa Catarina, 78 anos. E a média, como eu falei, 75. Então, isso tudo faz parte, né, que a gente precisa aproveitar esse bônus demográfico. E esse bônus demográfico ele é diferenciado de um estado para o outro e de uma região do país para outra. Aqui a expectativa de vida das pessoas, em 2015, a gente tinha, por exemplo, em 1940, as pessoas viviam 40 anos. Né, sendo que os homens 42 e as mulheres viviam 48. Isso em 2015, 75, os homens vivem 71 e as mulheres 79 anos, quase 10 anos a mais do que vivem os homens. Então, ainda tem uma diferença de sexo nesse processo. E aí a gente se depara, né, falando de bônus demográfico, no auge de uma crise, o Brasil está numa crise absurda de desemprego. Se você fizer uma experiência, essa experiência eu estou fazendo e quem está aqui em Brasília andando em Uber comigo, né, tá vendo que eu estou fazendo isso. Você entra no Uber e pergunta para o cara assim, por que você começou a trabalhar em Uber? A maioria absoluta deles perderam o emprego. O Brasil está vivendo assim um avalanche de desemprego e isso, de certa forma, atrapalha nesse processo do aproveitamento do bônus demográfico. Quem mais perde com isso é o jovem. E a gente está fazendo essa palestra justamente para que a gente, não é para que desanime vocês, justamente é para que vocês tenham noção que a gente precisa aproveitar esse momento. E aonde o IBGE entra nesse processo, e vocês vão escutar essa frase todo o tempo. Segundo o IBGE, no trimestre terminado em abril, acabamos de divulgar essa informação, eram 14 milhões de desempregados no Brasil. Os dados são da PNAD contínua. Eu vou repetir essa pesquisa algumas vezes aqui. Inclusive, a gente está aqui com o pessoal de Brasília, que é responsável pela pesquisa PNAD contínua aqui atrás. Obrigado aí por ter vindo. E essa pesquisa é realizada no Brasil inteiro. E aí o desemprego tem esse processo, essa é a cara do desemprego no Brasil hoje. Em 2014, antes da crise econômica, nós tínhamos 7 milhões de desempregados no Brasil. Hoje são 14, praticamente dobrou o número de desempregados. Aí lembra daquela história do Uber? Né? O Uber, ele não está nessa conta, porque o cara conseguiu permanecer. Mas ele, de certa forma, afetou a vida dele, afetou a qualidade do trabalho dele. E o desemprego, ele afeta de forma diferenciada. Você vê que os homens, a taxa de desemprego para os homens é 12%, para as mulheres 15%, a taxa total é 13%. E tem uma outra população, que é essa população aqui, que é a população preta ou parda, que também sofre o desemprego de uma forma muito pior. Né? Então, o desemprego ele é diferenciado por sexo, por cor ou raça. E aí você tem também uma outra parte negra do desemprego, que afeta principalmente a população jovem. Os jovens sofrem mais, por quê? Porque eles têm barreiras, né, como falta de qualificação, falta de oportunidade, falta de participar de feiras como essa, Campus Party. Então, esse tipo de coisa que está acontecendo aqui, isso tem que ser registrado de forma histórica no país, porque feiras como essa qualificam vocês, feiras como essa colocam vocês numa posição de vantagem no mercado de trabalho. E a taxa de desemprego, que eu falei que era 13%, para os jovens são 28%, ou seja, 28% da força de trabalho de 15 a 24 anos no Brasil está desempregada. Ou seja, quer trabalhar, mas não consegue trabalhar. E esses dados são monitorados trimestralmente pelo IBGE. Outra mazela assim, horrível no país, né, é a desigualdade.
que também atrapalha de forma o crescimento econômico, e a gente tem que monitorar essa desigualdade no país. E aí você vai ver aqui uma tabela. Essa tabela aqui, ela é uma tabela do índice de Gini. Esse índice ele de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desigual é o país. Quanto mais perto de 0, menos desigual é o país. Se você olhar aqui, o Brasil está hoje com 0,495. A desigualdade no Brasil ela vem caindo. A gente vem monitorando isso através das pesquisas nossas por amostragem. Mas você tem que... Olha o cenário do Brasil no mundo, né? O Brasil está entre os países mais desiguais do mundo. Se você olhar os países aqui, você vai ter Namíbia, Haiti, Botsuana, os países africanos todos, e o Brasil está lá, como se fosse o país mais desigual do mundo. O índice de Gini é um dos maiores do mundo. Isso, na verdade, é um processo grande e que atrapalha esse processo de aproveitamento do bônus demográfico. E por que isso acontece? Você tem um efeito colateral da desigualdade. Alguns de vocês já devem estar sentindo esse efeito. É o aumento de favela, ou sentindo, ou até mesmo percebendo esse efeito. O crescimento da fome e da miséria, crescimento de classes sociais de menor poder aquisitivo, atraso no desenvolvimento econômico, dificuldade de acesso ao serviço básico. E qual é a função do IBGE nesse processo? Monitorar cada um desses processos, né, para informar os governantes o que está acontecendo com relação à desigualdade. E o IBGE produz informações que visam, né, o desenvolvimento de política para reduzir esse processo. Vem caindo, mas precisa cair numa velocidade maior. Outro vilão que a gente tem aqui na história, como eu disse, eu vou fazer uma síntese, uma passagem rápida. Depois, se quiser saber mais um pouco, você tem lá no YouTube, o IBGE explica, um vídeo fantástico. Em 5 minutos, você vai saber o que é inflação. Aqui é um texto legal que ele fala assim: o grande mal de todos eles, que é a inflação, é o imposto que o pobre paga. Ou seja, num processo de inflação, o pobre, que já é pobre, ele acaba ficando mais pobre ainda. Em segundo lugar, traz uma enorme incerteza. Quem é o cara maluco de investir num país com inflação alta? E por quê? Porque ele vai chegar, dificulta o planejamento familiar. Você quer comprar um carro, você não sabe se vai comprar o carro porque a inflação está alta. Como é que você vai pagar se o juro aumentar? Complica o planejamento financeiro, atrapalha o crescimento do país, o empresário fica inseguro de investir. Quando tem inflação, o seu custo está subindo e seu produto pode perder. Então eu tenho uma empresa. Como é que eu vou ampliar a empresa sabendo que meu produto está subindo, que pode encalhar? Então a inflação precisa ser monitorada. E o IBGE faz isso. E como é que o IBGE faz esse controle? Aqui é apenas um exemplo. Eu pergunto para vocês, vocês vão ao supermercado fazer compra? O IBGE também vai. E o que o IBGE vai fazer lá? Quando o IBGE vai no supermercado, o que ele acha nesse supermercado? Por exemplo, hoje o grande vilão da inflação é o tomate. Se você olhar aqui, a gente tem um aumento do... Não está dando para puxar aqui. O aumento do tomate ali aumentou 39% em um ano. Mas agora, nesse período mais recente, produtos como o frango inteiro e o arroz, eles deram uma queda. Mas olha o que acontece com outros produtos, por exemplo, o feijão, a batata e a cebola. E aí a dona de casa tem que se controlar, porque ela sente que esses produtos estão aumentando e ela tem que fazer ajustes. E aí, como passar essas informações? O IBGE faz o levantamento sistemático da inflação, levanta isso mensalmente, e aí vocês veem na mídia aí os resultados divulgados. Tem uma pesquisa, que é a Pesquisa Nacional, Pesquisa de Orçamento Familiar. Essa pesquisa vai entrar em campo agora. Ela acontece, em média, a cada 5 ou 6 anos. E ela, de certa forma, a importância dela é definir a cesta básica do brasileiro. Ela vai na casa de vocês vão receber o entrevistador do IBGE, e vão receber bem esse entrevistador, porque ele vai fazer um produto dali fantástico. Ele vai passar 7 dias na casa de vocês, sabendo quanto você gasta, se você vai a cinema, se você comprou carro. É uma pesquisa fantástica e o resultado dela é para alimentar a inflação, o cálculo da inflação, na verdade. E o objetivo dela é investigar orçamento familiar e as condições de vida que a população vive. O IBGE também é responsável pelo Sistema de Contas Nacionais, que apresenta informações sobre a distribuição e uso da renda no país. E aí a gente vai falar de um outro cara famoso no IBGE, que é o PIB. Né? Todo mundo sabe conhece o PIB.
E também lá no YouTube, no canal do IBGE, tem lá um videozinho, né, produzido pela galera do IBGE, que explica de uma forma bastante didática o que significa esse PIB, que é a soma de todas as riquezas que o país tem. E aí, uma explicação também de uma pessoa que fala assim, se o PIB está em expansão, tem uma influência positiva na vida das pessoas. Né? Todo mundo sabe, porque o PIB no Brasil cresceu. Você percebe isso na sua vida, no dia a dia. Quanto maior a produção, mais fácil distribuir essa riqueza. A renda circula e todos são beneficiados. Então, enquanto maior o PIB, maior a quantidade de empregos e o giro da mercadoria e variedade de produtos. Além disso, o país tem um posicionamento mundial melhor. As pessoas acreditam no país porque ele tem um PIB melhor e traz investimento. Isso gera emprego e, consequentemente, vai fazer um aproveitamento melhor desse bônus demográfico que a gente tem hoje. E aqui é a nossa agência de notícias, disponível no portal do IBGE, que diz lá, PIB sobe 1%. Ufa, até que enfim, uma notícia positiva, né? Porque até então o PIB estava escada abaixo. O PIB é calculado trimestralmente pelo IBGE e quando aponta a geração de riqueza inferior ao observado no levantamento anterior, significa retração econômica. A recessão técnica acontece quando você tem 2 trimestres seguidos com queda no PIB. E a gente atravessou aí um processo negro, né, com a recessão. Outro ponto também importante, o objetivo do desenvolvimento sustentável. O IBGE é um dos coordenadores, juntamente com o IPEA, juntamente com o PNUD, nesse processo. Se você não sabe o que é o objetivo do desenvolvimento sustentável, chega lá no canal nosso do YouTube, tem um videozinho para cada um dos objetivos, são 17 objetivos. E, se eu não me engano, eu acho que a gente tem vídeo até para 6 objetivos. O IBGE é produtor desses indicadores, todos os indicadores, a maioria deles vai ser produzida pelo IBGE, e o IBGE está monitorando esse processo do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e nós estamos, assim, na comparação mundial, graças ao IBGE principalmente, super bem na linguagem de vocês, na fita. O Brasil está fazendo bonito no processo de definição de indicadores e metas para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. O PNUD está do lado do IBGE com um stand, vale a pena chegar lá e conhecer as palestras que estão sendo... porque esse futuro do bônus demográfico, né, resumindo, para que serve esse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável? É você criar metas, criar indicadores para que os países se conheçam. Não, se eu estou assim e o fulano está desse jeito, eu me comparo. O vídeo conta um pouco essa história do que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Aqui são os objetivos que nós já temos disponíveis no nosso portal. Outro ponto importante é o meio ambiente, é um pouco o lado da geografia do IBGE, que vai falar um pouco. Ele faz levantamento de recursos naturais, mapeamento temático, indicadores de desenvolvimento sustentável, que eu acabei de falar agora, estatística de contas ambientais. Isso é uma coisa assim que passa despercebido para muitas pessoas, mas isso é o futuro dessa sustentabilidade. E aí você faz pergunta, por que eu preciso fazer, por exemplo, informações ambientais no mundo que a gente vive hoje? A informação ambiental é essencial no planejamento econômico e territorial e facilita na tomada de decisão. Mais alto? As informações ambientais, novos desafios, novas demandas, atendimento melhor às questões sociais, complexa nessa natureza global que a gente vive hoje. A tecnologia está aumentando e tem que se aproveitar, e o IBGE tem aproveitado isso para poder acompanhar esse processo. Os que são, aí faz uma pergunta, o que são essas contas econômicas e ambientais? Processo de contabilização do efeito do uso dos recursos naturais pela economia e o esgotamento dessas reservas, que são água, solo, floresta, energia, e estão ligados diretamente aos indicadores do desenvolvimento sustentável. E qual a influência que essas contas ambientais vai ter no dia a dia da gente, né? Ajuda a dar uma visão mais ampla da relação entre o meio ambiente e a economia, pode fazer conexões com outras estatísticas, como, por exemplo, as econômicas e sociais, e uma série de questões políticas públicas podem ser respondidas principalmente
aquelas que estão relacionadas ao esgotamento desses recursos naturais, que não são infinitos, e a gente sabe disso, e a gente sabe que eles estão extremamente sendo mal utilizados. Aqui em 2012 o Brasil investiu pesado, foram 7 bilhões em obras de prevenção, mapeamento de risco, preparação de equipes para atuar em territórios afetados. Nós temos hoje no Brasil 821 municípios em situação de risco, o IBGE que faz esse levantamento da situação de risco desses municípios. 286 municípios são prioritários para 2012 e 2013, foram, né, prioritários. A gente tem mapa de risco de inundação. Quando a inundação acontece, o IBGE já pontua que isso vai acontecer. Aqui agora a gente vai falar, né, seguindo nessa síntese toda, a gente vai assistir um outro vídeo sobre um censo que o IBGE vai fazer agora. O IBGE vai meter o pé na roça, né, vai conhecer a vida dos brasileiros que trabalham na agropecuária, na estrutura agrícola. E esse vídeo vai contar para vocês um pouco da história, o que esse censo vai trazer para a gente. Então, 5 minutinhos a gente vai assistir esse vídeo. A agropecuária está presente em cada momento da vida dos brasileiros. No alimento e nas roupas, gerando trabalho e riqueza. São várias formas de produzir. São muitas as faces desse setor. As mudanças na agropecuária provocam também mudanças no país. Entender suas transformações é fundamental para compreender o Brasil, nossa gente e nosso meio ambiente. Diferentes fases desse setor que, a partir de outubro, o IBGE vai realizar o Censo Agro em todos os estabelecimentos agropecuários do Brasil. Com essa pesquisa, o IBGE vai obter informações sobre a estrutura, a dinâmica e a produção da atividade agropecuária brasileira. Seus resultados vão trazer informações sobre o setor até para o nível municipal. As informações geradas vão possibilitar o planejamento, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas. Essas informações também serão uma base sólida para o desenvolvimento do setor e a tomada de decisões do mercado agropecuário. Os resultados do Censo Agro vão permitir a elaboração de estudos sobre a expansão das fronteiras agrícolas, das inovações tecnológicas e vão enriquecer a produção de indicadores ambientais. E esses resultados vão fornecer ainda uma base cadastral para a implementação de pesquisas amostrais. Dessa forma, será possível pesquisar em profundidade diversos aspectos do setor. O Censo Agro vai ser realizado com as mais modernas técnicas de atualização cartográfica, com uso de imagens orbitais e aplicações com tecnologia de geoposicionamento e navegação. Essa será uma pesquisa completamente digital. As inovações metodológicas e tecnológicas vão facilitar o trabalho do licenciador e o controle da cobertura territorial e vão trazer também agilidade nas etapas de processamento, análise e divulgação de resultados. Será uma pesquisa mais rápida em todas as suas etapas. Assim, o Censo Agro vai gerar informações atualizadas sobre esse importante setor da economia brasileira. A coleta do censo começará no dia 1º de outubro, mas os trabalhos de preparação começaram muito antes com diferentes equipes do IBGE. Além disso, muita gente será treinada para essa pesquisa. Mais de 27 mil pessoas vão trabalhar no principal levantamento do setor agropecuário brasileiro. No IBGE, contará também com parcerias regionais, através das comissões municipais de Geografia e Estatística. Essas comissões reúnem pessoas de diferentes setores da sociedade para apoiar e monitorar a operação censitária, fornecendo suporte local para conhecermos mais e melhor esse setor. Os resultados do Censo Agro serão amplamente divulgados para a sociedade através de publicações. Além disso, eles estarão gratuitamente disponíveis no portal do IBGE na internet. Conhecer a agropecuária brasileira abre a porta para conhecermos melhor o
sua economia e o seu campo. O Censo Agro depende principalmente da sociedade, abrindo as portas para o IBGE, conhecendo as informações. Colabore com o IBGE. Censo Agro é fundamental para o conhecimento do Brasil. Então o IBGE está começando agora, dia 26 de junho a gente começa com a pesquisa de orçamento familiar, aquela pesquisa que vai alimentar a estrutura de ponderação para o cálculo da inflação. Em outubro começa o censo, inclusive a concurso acho que já está em fase de final, não é isso? Então, se está interessado em trabalhar no IBGE, a chance que vocês têm de poder conhecer melhor o IBGE trabalhando no campo. E aí uma pergunta, cadê o IBGE? Onde é que está o IBGE? E aí você vai encontrar o IBGE no site, o portal do IBGE é um portal que tem muita informação, e aí você que mexe com tecnologia, você vai se fazer lá dentro, porque você vai estar diante do maior banco de dados do Brasil, e quiçá do mundo, né? Porque todas as pesquisas nossas, isso é um orgulho muito grande, elas são mega utilizadas lá fora, em universidades internacionais, porque todo o microdado do IBGE, ele está gratuitamente disponível no portal. Então, se tem a PNAD contínua, se tem censo, fica disponível, qualquer pessoa, qualquer universitário, pode nadar nesses microdados sem pagar um tostão. Isso não é comum lá fora. São poucos os países que disponibilizam de forma gratuita os microdados. Aqui nós temos uma agência de notícia, o IBGE está presente no Facebook de uma forma bastante efetiva atualmente, que é um canal que os jovens utilizam. O canal do YouTube do IBGE está fantástico, esses vídeos todos que a gente mostrou aqui do objetivo do desenvolvimento sustentável, do PIB, da POF, de projeção de população, está tudo disponível no nosso canal lá. O IBGE também está de forma ativa no Twitter, participando também de forma efetiva. Tem um canal do Comunica IBGE, geralmente voltado mais para o pessoal da imprensa. Tem o 0800, né? E tem também o seguinte, o IBGE está presente aqui na Campus Party, com o campeonato do Dado na Mão, desafio Hackathon do IBGE. O desafio está bombando, acho que a premiação é hoje, né? Então a gente vai sair daqui com um povo que veio, povo nerd, cabeçudo, que vem trazendo soluções, e a gente vai premiar isso com uma viagem a Londres para a equipe ganhadora. E aí vale a pena também falar o seguinte, o IBGE ele está na vida de vocês a cada minuto, cada hora que você entra lá no Jornal Nacional, o segundo IBGE está na boca de todos os âncoras dos principais jornais do Brasil, mas isso só tem sentido, né, porque a gente tem pessoas que vão no campo coletar as informações, né? Se não é essa galera que está aqui atrás coletando informação aqui de Brasília, ou o cara lá do Acre, ou o cara do Sul, seja lá onde for, a gente não consegue informação sem entrar na casa de vocês e fazer perguntas, sem entrar no supermercado, sem entrar nas lojas e extrair informações. E aí vale a pena um pouquinho assistir um pouco desse trabalho de campo. No trabalho de campo, durante a coleta de informações, nem sempre o caminho é fácil. O Brasil é um país continental com diferenças absurdas, então todo mundo pensa que eu vou chegar lá, o cara vai estar na porta abrindo, a rua é pavimentada, isso não é assim, né? Então, e muitas vezes a gente tem que enfrentar barreiras, e olha só a barreira que o pessoal teve que enfrentar, né? Para conseguir resultados da PNAD contínua, isso é uma viatura que foi no local para visitar um domicílio, coletar informação. Isso é uma Toyota do IBGE atolada no meio de uma estrada no Acre. Nem sempre onde queremos chegar está perto. A gente visita municípios assim, para fazer a PNAD contínua, para dar aquela informação do desemprego, nós vamos a mais de 3.400 municípios. Ao todo, o Brasil tem 5.570 municípios. A gente vai a 3.500. E aqui, não está indo. Essa aqui é a reserva extrativista do Casumbá, na Iracema, e a gente chega até nessa reserva para poder fazer o processo de coleta da informação. E nem sempre o caminho é de fácil acesso. Não imagina que a gente tem estrada pavimentada o tempo todo. E aí a próxima foto vai mostrar que a gente enfrenta isso aí para coletar informação de desemprego, informações sociais, para conhecer o bônus demográfico. E aí pode passar. E muitas vezes a gente não tem estrada.
A gente tem que ir de barco, voadeira, entrar na calha de rios grandes. E muitas vezes a natureza vai criar barreira para que o IBGE não chegue lá, né? Todas essas fotos foram um registro do pessoal de campo, né, fazendo a PNAD contínua. Em outras, cria o caminho para a gente. A natureza também ela tem um ponto bom. E aí a gente consegue chegar nos domicílios que estão enfiados em população ribeirinha através dessas pinguelas naturais. Geralmente a gente imagina que a gente vai encontrar cachorro, gato, que também é um problema quando a gente chega numa fazenda, né? Mas a gente encontra coisas diferentes disso, além disso. Isso aqui foi uma experiência que o entrevistador teve, né? Chegando no local, que isso não é de longe um gato, dá para perceber, né? Às vezes parece que não temos como seguir adiante, que a gente vai desistir. E aí você se vê diante de situações como essa, né? Você vai, vou desistir, né? Como que eu vou fazer a pesquisa para entregar mensalmente nesse processo, né? Que nada, a gente sempre vai encontrar uma forma de chegar lá, né? Quando a gente é equipe, a gente é forte, a gente é importante, a gente chega lá. E isso aqui, essa galera que tirou essas fotos, registrou, é o pessoal do Acre, que fez essa campanha de estimular a entrada do IBGE na casa das pessoas. E vocês, como jovens, tem que falar para a mãe de vocês, para a avó de vocês, para a professora de vocês, que sem coleta de informação não tem informação. Então a gente diz sempre, receba bem o entrevistador do IBGE. Se tem dúvida quem é o cara, liga para o IBGE, tem o 0800, vai lá no site, tem toda a informação. Sem isso não tem informação. E aí a nossa missão, é uma missão mega fantástica, né, que é retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e o exercício da cidadania, né? E a gente precisa exercer essa cidadania, precisa saber o que é isso. Obrigado. E agora tem o seguinte, a gente tem agora um quiz para fazer, um quiz, aliás, para fazer com vocês. A gente tem quanto? Um minutinho para fazer? A gente vai fazer algumas perguntinhas aqui, aí eu vou colocar as perguntas aqui. Quem quiser responder tem que subir aqui no palco e responder a pergunta. Se tiver, se souber a pergunta, ganha um brinde. Se não souber, sai, depois volta na outra pergunta. Tá ok? Isso aqui é como se fosse uma aula de reforço, tá ok? Assim você me quebra. Pode passar. Então, quanto desempregado... Então vem aí, primeiro. A letra D. D. Letra D. Vamos ver se ela acertou. Tem outro microfone aqui. Hã? Tem outro ali, se quiser. Tá, beleza. Não, mas deixa eu subir. Letra D. Vai lá. Agora é sobre cidades. A gente quer saber o seguinte, qual o município não capital estadual com maior população brasileira? Guarulhos. Guarulhos. Vamos ver se essa pergunta está certa. Agora, desigualdade de gênero. A gente sabe que no Brasil a gente tem um problema muito sério. As mulheres ganham menos que um homem, embora merecessem ganhar o dobro. E aí, a gente precisa saber o seguinte, as mulheres ganham em média metade do que ganham os homens, o salário dos homens é em média 10% superior ao das mulheres, elas ganham em média 70%, ou ganham em média menos da metade do salário dos homens. Sobe aqui. Letra C. Ganham em média. Beleza. E aí a próxima pergunta é sobre o clima, né? Qual o clima predominante no bioma do Cerrado? Aqui primeiro. Isso, vai lá. Tropical continental. Beleza, vai lá pegar o prêmio lá. Tropical continental. Trabalho infantil, uma coisa horrível que tem no Brasil e que a gente está trabalhando, produzindo informações junto à Organização Internacional de Trabalho para poder reduzir essa chaga, né? Porque lugar de criança não é trabalhando. E aí a gente tem uma pergunta para fazer de vocês. Quantos brasileiros, crianças, quantas crianças trabalhadoras no Brasil tem hoje? Mais de 1 milhão? Não, não é mais de 1 milhão. O dia que foi, isso a gente tem...
Letra A. Menos de 500 mil, beleza. É bom destacar que são 470 mil parece, mas esse número está em queda, né? E a gente vem monitorando isso sempre. Outra, vegetação. Qual a vegetação brasileira pode ser considerada como florestas coníferas? Mata de araucárias. Beleza. Mata de araucárias. Esperança de vida dos brasileiros, né? Qual a expectativa de vida do brasileiro? Quem prestou atenção na aula vai saber. Passa para ele aí. C. C, não. Passa para ele lá. A. Letra A. Letra A, 75, isso. Pode ir. Ilha do Marajó, uma ilha que fica lá no Pará, bem no teto, tá ali a foto. Qual Hã? Tá levantando antes da pergunta. O pessoal tá levantando a mão antes da pergunta. Sim. Qual rebanho brasileiro que possui maior criação na Ilha do Marajó? Letra A. Não, esse aqui. Letra B. Letra B, Bubalino. Olha a foto da criança aí. Outro ponto importante, a gente está aqui numa feira tecnológica, né? E a gente precisa saber o seguinte, acesso domiciliar à internet. Quantos domicílios no Brasil vocês acham que tem internet ligada lá? Nós temos 68 milhões de municípios, de domicílios no Brasil. Qual o percentual que tem? Letra B, 57%. Pode pegar ali. Segundo o IBGE, litoral brasileiro. Esse é só olhar no mapa para não errar a questão. Qual o estado brasileiro com a maior faixa litorânea? Bahia. Bahia. Bahia aí. Vai lá. Posse de telefone celular. Todo mundo aqui está com o celular na mão, não é isso? Então aí a gente quer saber o seguinte, qual o percentual de pessoas no Brasil que tem telefone celular para uso pessoal? Letra D, 85%. Passa aí. Não, vai. Agora, essa pergunta a gente perdeu ela, vamos lá. Existência de tablet. Todo mundo acha que todo mundo tem tablet, não é mesmo? Então vamos lá, qual o percentual de domicílios no Brasil que tem tablet? São 68 milhões de domicílio. Qual o percentual deles que tem tablet? Vai aqui. Letra B. Letra B, 16%. É uma surpresa para algumas pessoas. Analfabetismo no Brasil, outra chaga que vem sendo monitorada pelo IBGE, mas que está em queda também, vertiginosa, e hoje ela é mais concentrada na população de idade mais alta. Mas tem um problema, também a gente tem um problema no Brasil hoje, que é a qualidade do ensino. Mas o papo aqui é analfabetismo. Qual é a taxa de analfabetismo no Brasil das pessoas de 15 anos ou mais? Escolhe alguém para falar. Hã? Aqui. Letra B. Não, letra B não. Gente, vamos ficar sentados em frente ao lugar. Porque ele pediu para subir, né? Não. Se ficar todo mundo correndo aqui, daqui a pouco alguém derrubar alguém. Desapertar. É ele. Ele acertou, A vai mesma lá. pergunta? 8. C, letra C. Eu acho que é 8%. É que ela passou direto. É 8, acertou, vai lá pegar o prêmio. Bora aí. Número de domicílios com posse de carro no Brasil. Qual é o percentual de domicílios que tem carro no Brasil? Lá na ponta lá. Letra B. Letra B. Qual? B. Letra B. Não. Hã? Letra C. C. Passa aí. Letra C. Acesso aos serviços básicos de rede coletora de esgoto, né? Todo mundo tem lá o seu esgoto em casa, a água chega bonitinho, mas qual é o percentual nos 68 milhões no Brasil? Hã? Letra D, passa aí.
posse de microcomputador. Acho que tem mais microcomputador aqui na Campus Party do que gente, né? E a gente quer saber o seguinte, dos 68 milhões de domicílios que existem no Brasil hoje, qual o percentual que tem microcomputador? Aqui está valendo notebook, microcomputador. Sei. Letra C? Não. Letra A? Então passa aí. 46, perdemos a pergunta. Agora, a renda dos trabalhadores. A gente sabe que o Brasil tem um salário mínimo, acho que de 900 e poucos reais. A gente quer saber a renda média dos trabalhadores do Brasil. Dá só uma olhada. Qual é o estado, qual é a região do país com menor rendimento? Letra B. Vem aqui pegar. É o Nordeste, que tem R$ 1.449. E agora a gente quer saber o contrário. Qual é a região com maior rendimento? Espera aí, deixa eu ver aqui. Ali. Sudeste. Oi? Região Sudeste. Vai você agora. Diga lá. Sul. Também não. Vem aqui, vai lá. Vem aqui. Centro-Oeste. Centro-Oeste, é o efeito Brasília nessa região. Olha a tabelinha final. Pode passar? Brasília é 2.355, que na verdade é a região Centro-Oeste, mas que o efeito aqui é o Brasília, que tem um peso maior. Agora essa pergunta aí, acabou? Tá, não tem prêmio, mas eu vou passar essa pergunta e a gente resolve de uma outra forma. Vegetação, qual o estado brasileiro com a maior produção de seringueira? Letra A, não foi. Essa até eu errei. Hã? Mato Grosso também não. Passa aí. Tá vendo aí? Essa foi surpresa até pra mim. Eu até fui checar essa resposta no Wikipedia porque eu não acreditei. Pessoal, agora eu não sei se tem tempo para pergunta. Só pegar a anotação aqui. Bom dia. Bom dia. Qual o seu nome? É Caio. Caio. E eu queria saber como é que é feito o levantamento de riqueza para calcular o PIB. E onde estão esses dados que vocês buscam? E se existe uma ferramenta para coleta desses dados, da informação de riqueza, ou se é feito um trabalho manual e braçal? Então, tem toda uma metodologia para fazer o cálculo do PIB. Todas as pesquisas domiciliares do IBGE, tanto a PNAD, quanto pesquisas, os registros administrativos, na verdade, o PIB ele é um agregado de informações que gera o PIB. Ele não é uma pesquisa chamada PIB, ele é um agregado de informações que vai gerar o produto interno do Brasil. E a questão de ferramentas... O produto interno bruto. Questão de ferramentas para poder buscar essas informações ou é um trabalho manual de Não é um trabalho manual. Tem toda uma metodologia, tem todo um trabalho que é feito em pedaços, né? Tem a parte de análise da produção agrícola, a parte do emprego, a parte da informalidade, a parte do rendimento. Então são várias pesquisas que vão alimentar esse agregado. Tá? Mas se você quiser mais informações de como é feito, no site do IBGE tem a metodologia das contas nacionais que